senhor foi um dos defensores da Frente Ampla lá em 2022 e tem falado recentemente que uma das preocupações deve ser se buscar esse eleitor bolsonarista mais de centro. De que forma isso pode ser feito e de que forma pode ser, o partido ter aí uma nova Frente Ampla para 2026? Eu vivi muito 22, né? Para mim, eu já enfrentei muitos desafios políticos, né? Inclusive eleições difíceis eu já enfrentei. Mas nenhuma foi mais difícil que 22. Foi terrível, né? O cenário daquela disputa eleitoral, e nós ganhamos. Ganhamos por 2 pontos percentuais. O que eu tenho dito é que o desafio do PT, numa sociedade polarizada, que a opinião pública está cristalizada de um lado, está cristalizada do outro. Portanto, ninguém mexe na opinião pública, que nós temos que furar essa bolha da polarização e dialogar com quem não votou no Lula por alguma circunstância conjuntural, mas já votou em eleições anteriores, já votou na presidenta Dilma em eleições anteriores, já foi eleitor do PT ou eleitora do PT em eleições anteriores. Esse eleitor é mais fácil dele voltar a votar em nós. Então, nós temos que fazer um esforço nesse diálogo, para que esse diálogo exista. E eu penso que, no último período, nós conseguimos furar a bolha da polarização, dialogando que país que nós queremos construir, debatendo soberania nacional, debatendo a questão da democratização da renda, que eu penso que é um debate que ele tem que ser internacional. Então, quando o presidente Lula propõe o debate da soberania, propõe o debate, né, da renda, que Brasil que nós queremos construir, por incrível que pareça, isso fura a bolha da polarização. E uma parte do povo brasileiro que não havia votado em nós, ou que estava de mau humor, essa parte estava de mau humor conosco, isso começa a se diluir. Então eu penso que nós estamos conseguindo furar a bolha da polarização, nós estamos conseguindo dialogar com o outro lado. Claro que são indícios de que nós podemos ampliar, mas para que a gente vença as eleições em 26, nós temos que tentar repetir o que aconteceu no segundo turno de 22. Já nós criamos um amplo movimento de mobilização no Brasil, né, que enxergue que hoje, no cenário político brasileiro, quem vai defender o Brasil como país, quem vai defender o povo brasileiro, quem vai defender as instituições brasileiras é o presidente Lula. Quem tem condições de defender um projeto para o Brasil, um projeto de desenvolvimento, pensando o Brasil para as futuras gerações, é o presidente Lula. Então, eu defendi e continuo defendendo a capacidade do PT, sem abrir mão das nossas bandeiras históricas, daquilo que nos dá identidade, do nosso legado, priorizando os nossos parceiros históricos, os nossos aliados históricos, mas nós temos que ter capacidade de ampliação do diálogo. E ainda falando sobre essa ampliação, justamente de diálogo que o senhor acabou de comentar, em 2022 a gente teve ali essa frente ampla com partidos como o MDB, da senadora na época Simone Tebet. Hoje a gente tem alguns partidos ali do Centrão que integram o governo Lula, posso citar União Brasil, Progressistas, os Republicanos, mas são partidos que ao mesmo tempo ensaiam ali seguirem caminhos próprios em 2026. Como é que o senhor avalia que deve ser a posição do governo Lula em relação a isso, do próprio Partido dos Trabalhadores, em relação a esses partidos que fazem parte do governo, mas podem caminhar sozinhos? O senhor defende que deva haver uma união no sentido de trazer esses partidos para junto do PT, de olho em 2026? Olha, eu penso que nós temos que fazer esse diálogo contextualizando a situação política do país hoje. Na minha avaliação, o presidencialismo se enfraqueceu muito, do governo Temer e no governo Bolsonaro. O Temer, na minha avaliação, por falta de legitimidade, o Bolsonaro porque ele não era afeito a governar, ele era muito mais um agitador de massa. Eles repassaram ao Congresso Nacional, boa parte das atribuições do presidencialismo. O Temer, que é um governo fruto de um golpe,
O Bolsonaro, que não tinha aptidão para governar, eles entregaram para o Congresso Nacional, né, as atribuições típicas do presidente da República. Portanto, eles esvaziaram o presidencialismo. Hoje o Congresso Nacional executa 52 bilhões de reais do orçamento público. Quando o Congresso executa 52 bilhões do orçamento público, você pode caracterizar esse modo de governo em qualquer coisa. Você pode chamar ele de qualquer coisa, menos de presidencialismo. E olhando esse cenário que o senhor pontuou anteriormente, vai ser então uma prioridade do partido ampliar as bancadas na Câmara e no Senado? De que forma isso pode ser feito, além dessa priorização dos cenários estaduais? E aproveito para emendar uma outra pergunta. Sem o ex-presidente Jair Bolsonaro no páreo, a gente sabe que ele está enfrentando, ele está inelegível e está enfrentando o julgamento no Supremo Tribunal Federal por tentativa de golpe. Sem o ex-presidente, quem que o PT projeta que vai enfrentar em 2026 pelo campo da direita? Olha, primeiro eu acho que a gente não tem que escolher adversário, né? Eu acho que nós temos que ter a preocupação no nosso campo, né, de construção das nossas alianças. Eu estou mais preocupado, primeiro, que nós possamos superar essa conjuntura que está colocada aí, né, que o Brasil saia desse processo. Tem dois temas centrais sendo debatidos no Brasil hoje. A reforma da renda, que é fundamental para o futuro do Brasil, né, e a questão da soberania nacional. Se nós sairmos fortes desse processo, não só o PT, o campo democrático brasileiro, quem defende a democracia no Brasil, sair forte desse processo, eu não me preocupo com o adversário, não me preocupo mesmo. E eu penso que é isso, nós temos que ter chapa forte para deputados e deputadas federais, nós temos que ter chapa forte também para as nossas assembleias e, claro, entendendo o quanto vai ser estratégico a eleição no Senado por essa ofensiva que nós estamos tendo no Brasil de gerar instabilidade nas nossas instituições, devido aos ataques que o Poder Judiciário tem sofrido, e não existe democracia, não existe na história uma democracia forte com o Poder Judiciário enfraquecido. Esse cenário ele é inexistente, não tem precedente histórico. A democracia, para ser forte, o Poder Judiciário tem que ser forte, tem que ser respeitado, né? Então, nós não podemos permitir, né, que o Brasil viva uma situação de instabilidade, né, de enfraquecimento das nossas instituições, ataques às nossas instituições. Nós não podemos permitir esse cenário. Para não permitir, nós temos que olhar as eleições estado por estado e desenhar uma estratégia onde a democracia seja vitoriosa em 26. E o senhor defende que nomes com densidade eleitoral dentro do partido, como dentro do partido não, mas nomes de densidade eleitoral como o vice-presidente Geraldo Alckmin e outros nomes de dentro do Partido dos Trabalhadores, como o ministro da Fazenda Fernando Haddad e outros ministros também, como a Gleisi Hoffmann, o Rui Costa da Casa Civil, o Alexandre Padilha da Saúde, que esses nomes saiam em abril para disputar eleições, para disputarem cargos em 2026? O que tem definido já em relação a isso? Não, acho que são dois movimentos. A gente não pode esvaziar o governo do presidente Lula. É evidente, eu acho que abril até dezembro é muito tempo para se governar. Abril até outubro, abril até novembro, você pode fazer muita coisa num governo, ainda mais um governo liderado pelo presidente Lula, que tem muito dinamismo, que tem um anseio imenso de fazer as coisas, né? Então você não pode esvaziar o governo. Agora, eu defendo que, sem gerar rombos na organização do governo do presidente Lula, que nós possamos pôr, para disputar as eleições de 26, as nossas principais lideranças. As nossas principais lideranças. Eu penso que será uma disputa política histórica, até por conta dessa ascensão do pensamento fascista no mundo. E é inegável que isso está acontecendo, só não enxerga quem não quer ver. A forma como o governo Donald Trump ele lida com os demais países. As eleições de 26, a eleição do presidente Lula,
além de dar continuidade a um projeto de reconstrução das políticas públicas no Brasil, né, que foram desorganizadas, que foram destruídas, digo isso como prefeito. Eu fui prefeito em 2024. O governo Bolsonaro não tinha critério para liberação de recursos. Você não tinha programa, eu não tinha em nenhum site de ministério um programa para eu me inscrever enquanto prefeito. A liberação de recursos se dava só pela relação política. Então você desorganizou os programas de educação, você desorganizou os programas de saúde, programas de combate à fome. Tanto é que o Brasil voltou para o mapa da fome e saiu essa semana do mapa da fome novamente, depois que o presidente Lula assumiu. Então, a reeleição do presidente Lula significa que nós darmos continuidade a essa reconstrução do Brasil. E significa também nós impedirmos que esse pensamento fascista, autoritário, ele possa tomar corpo no Brasil, ele possa crescer no Brasil. E que a nossa democracia seja consolidada, que as nossas instituições possam ser aprimoradas, sim, mas respeitadas o tempo todo. Então, a eleição de 26, para mim, ela tem um significado histórico, e eu defendo, sim, que as nossas principais lideranças estejam no cenário político nos ajudando a montar os palanques importantes, né, fundamentais, que são os palanques estaduais, para a reeleição do presidente Lula. O senhor tem defendido bastante, tanto na sua campanha, nas prévias, tanto agora depois de eleito, essa necessidade de defesa de pautas que são caras ao partido e ao governo Lula. Uma delas, que inclusive tem sido bastante defendido pelo próprio governo e pelo partido, é a defesa ao fim da escala 6x1, essa bandeira que tem sido adotada pelo governo, a reconexão com sindicatos, com a base trabalhadora. De que forma que o partido pretende atuar para levar a cabo, de fato, aí essas pautas? Olha, eu penso que, primeiro, nós estamos falando de um partido que é o partido vitorioso, né? Eu sempre ressalto isso. O PT é o único partido brasileiro que venceu 5 eleições para a presidência da República. Então, é um partido muito forte, um partido que tem conexão com a sociedade brasileira, mas, claro, um partido também que tem novos desafios. E a verdade, o PT precisa, e eu defendi muito isso no processo das eleições internas do PT, o PED, que o partido priorizasse, não que não faça. Nós temos muita gente no PT que ainda faz o trabalho de organização popular, mas que fosse uma orientação da direção partidária, uma orientação para priorizar efetivamente o trabalho de organização popular. Se nós pegarmos as eleições de 24, é nítido que o PT perdeu ali uma parte do seu eleitorado, que tradicionalmente formava sua base social, principalmente as periferias das grandes cidades e das médias cidades, e também a juventude dessas periferias. Então nós precisamos formular, eu acho que nós temos que pensar formas de organização para que o partido volte a priorizar esse diálogo, porque nós precisamos dialogar com essa base social em relação a temas, como você disse, temas que são importantes, pautas que são caras. Você falou da escala 6x1, não tem nenhuma dúvida que a escala 6x1 tem que ser priorizada para o partido, como a tarifa zero. Hoje são milhões de famílias brasileiras que não utilizam o transporte público porque não têm condições de pagar pelo transporte público. Eu penso que o PT tem que debater com muita força também, com muita ênfase, a questão da universalização da educação integral, a questão da primeira infância, que é o direito à mãe trabalhadora ter o direito à creche. Então nós temos que dialogar sobre a necessidade de universalização do direito à creche, da segurança alimentar das crianças, do estímulo cognitivo das crianças na fase mais rica do desenvolvimento cognitivo do ser humano, que é a primeira infância. Eu penso que o monitoramento por meio das redes de CRAS, do Centro de Referência da Assistência Social, do ambiente que essa criança se desenvolve. Eu penso também que o PT tem que debater e tem que ter uma política para a segurança pública. Se nós não queremos que segurança pública seja igual polícia letal, ou seja,
É uma concepção que muitas vezes se tem que segurança pública e polícia que mata é a mesma coisa. Não, hoje nós temos inteligência, nós temos tecnologia para que a gente tenha uma política de segurança pública, né, que ofereça o ambiente de segurança para o cidadão, para a cidadã, sem necessariamente o uso, a banalização do uso da violência. Então, é necessário nós termos uma política de segurança pública. Como é necessário que nós possamos, né, debater temas centrais hoje, né, para a vida do povo brasileiro, como o financiamento do SUS. O SUS é o maior programa de saúde pública do mundo. Só que nós temos que discutir as formas de financiamento do SUS para que a gente, como tem feito o governo do presidente Lula com mais saúde, né, com mais médicos, né, com mais especialidades, que a gente possa enfrentar as filas, que são os grandes gargalos hoje do SUS. Então são temas fundamentais para que a gente possa debater com a sociedade. O partido tem que ter formulação nessas áreas para que a gente possa dialogar com aquilo que efetivamente hoje aflige a nossa sociedade. E também debater futuro. Aproveitando o seu gancho, presidente, falando já do futuro, algo que o senhor tem defendido bastante, defendeu lá em 2022 também, é essa guinada, essa preocupação que o partido tem que ter em ocupar as redes sociais, o meio digital. O senhor vinha falando isso desde a campanha de 2022, tanto na questão do combate a fake news, de adversários do bolsonarismo em relação ao petismo, mas também do próprio partido, da militância se firmar nesse meio digital. De que forma que o partido pretende atuar daqui para frente nesse sentido de ampliar as bases, de ampliar a presença no meio digital já de olho em 2026? Olha, o PT melhorou muito no último período a sua forma de comunicação. Claro, as redes, elas evoluem numa velocidade absurda, né? Nós temos agora a inteligência artificial que ela vai novamente mudar a lógica da comunicação, né? Nós já estávamos, né, com mudanças extremamente aceleradas pelo perfil das redes, né? São redes que mudam, vai mudando o perfil muito rápido e a sociedade vai engajando nessas mudanças. Agora nós estamos vindo com a inteligência artificial que vai mudar totalmente a lógica das redes. Então o partido tem que estar aberto a essas mudanças, tem que estar aberto à forma como a sociedade se engaja. Tanto é que a minha concepção de mobilização nesse século XXI, eu penso que quando a gente fala de mobilização, a mobilização de rua, que era tradicional, que nós chamávamos de mobilização de rua, ela está muito vinculada às redes. Não dá para a gente falar duas coisas. Eu acho que mobilização hoje em redes sociais é uma mesma coisa. É para que a gente leve pessoas para as ruas, nós só vamos levar se nós tivermos capacidade de mobilizar as redes, de gerar engajamento nas redes, de fazer com que as redes possam popularizar temas importantes. Então a concepção de mobilização ela mudou, e aí o PT tem que entender isso, né? E acho que está aberto a esse entendimento. Agora eu sempre digo que o maior acerto é o acerto da política. Se você acerta a política, a linha política, aquilo que você quer falar, aquilo que você quer dialogar com a sociedade, é muito mais fácil para que você transforme isso em comunicação. Então você tem que ter clareza na política, clareza de onde você quer chegar, clareza naquilo que efetivamente você quer fazer, porque aí é mais fácil de você traduzir isso pelos instrumentos de comunicação. Então, se você pegar o exemplo, quando liderados pelo presidente Lula, o governo entrou e o PT entrou no debate da democratização da renda, ou seja, quem não paga imposto, né, o Brasil tem 860 bilhões hoje de renúncia fiscal, 860 bilhões de reais. Proporcionalmente, você não vai achar nada igual no mundo. No mundo. Ou seja, uma desoneração que leve a uma renúncia fiscal desse montante. Então esse debate, quando o governo fez, corretamente ele fez, né, para que nós possamos acabar com os privilégios, e ele propõe, né, a desoneração para quem ganha até 5 salários mínimos não pagar imposto de renda.
e para quem ganha até 7, diminuir a carga tributária do imposto de renda, portanto, sem privilégios e com justiça tributária, o governo propôs a linha política, o governo acertou no diálogo dessa linha política e o PT também acertou. No debate da soberania, a mesma coisa. Quando nós fomos atacados pelo governo Trump na maior violência diplomática da nossa história, quando o governo quer dizer como que nós temos que funcionar, o governo Trump quer impor ao Brasil uma forma de funcionamento, né, que afrontou a nossa soberania enquanto povo, enquanto nação, enquanto país, ali também o governo acertou no diálogo, o PT acertou no diálogo e a comunicação deu conta. Sobre esse tarifaço que foi anunciado, tarifas de 50% para produtos brasileiros. O que se usou ali como argumento principal do presidente americano foi que o ex-presidente Jair Bolsonaro sofria uma suposta perseguição judicial aqui no Brasil e, portanto, seria essa uma das razões a aplicar essas tarifas ao Brasil. Na esteira desse anúncio, que foi feito em 9 de julho, a gente viu ali, pesquisas mostram um crescimento da popularidade do apoio ao presidente Lula. O senhor acha que acabou sendo um tiro no pé do próprio bolsonarismo, essa articulação do Eduardo Bolsonaro no sentido de querer trazer essa narrativa até a mesa, e de que forma o senhor defende que o governo e o partido lidem com essa questão daqui para frente? Olha, primeiro, eu penso que tem um verniz político que foi dado a um tema que efetivamente ele, do ponto de vista da política interna brasileira, não faz sentido e não é isso. Não é isso. Primeiro, a reação do presidente Trump foi quando da reunião dos BRICS, né? Nós tivemos uma reunião dos BRICS no Rio de Janeiro, nós tivemos, além dos países fundadores, dos países que têm dialogado, outros países interessados na organização dos BRICS, e ali nós tivemos a primeira manifestação do Donald Trump. Quando se coloca o debate, né, e é correto, não tem nenhum problema isso, da necessidade, talvez, de nós diversificarmos as nossas transações, levando em consideração outras moedas, ali ele reage de forma mais forte ainda, o Trump. Primeiro, qualquer país do mundo tem o direito de se organizar economicamente, de se organizar comercialmente. Agora, se o presidente Donald Trump agride o mundo, restringe as relações comerciais com o mundo, como eu disse aqui, ele semeia a Terceira Guerra Mundial, que será econômica. Quem está colocando em risco a moeda americana é ele, não somos nós. Inclusive, falando sobre sucessão de lideranças, esse tem sido outro ponto que o senhor tem defendido bastante, que é construir uma liderança que possa suceder o presidente Lula quando o presidente Lula não mais disputar eleições, ou seja, a partir de 2030. Quais que seriam esses quadros hoje no partido, essas lideranças que poderiam vir a ser novos nomes a substituir, a suceder o presidente Lula e que tragam esses valores do Partido dos Trabalhadores? Olha, eu vou te responder com uma frase do próprio presidente Lula, né? Que está muito preocupado com essa questão do fortalecimento do PT, né? Para que o PT possa discutir futuro, né? Que o PT possa ser protagonista no debate de futuro do Brasil. Ele diz que o substituto dele não será um nome, será o partido. E ele está correto. Surgir no Brasil um outro Lula é praticamente impossível. As condições históricas que o presidente Lula emerge enquanto liderança, que é a ascensão do novo sindicalismo, a crise da ditadura militar, onde o Brasil ansiava a democracia, lutava pela democracia, a ascensão dos novos movimentos sociais e, na minha avaliação, na minha concepção, um gênio político no meio de tudo isso. Essas condições não vão se repetir. Então, se o sucessor do presidente Lula é o partido, o PT tem que estar forte, tem que estar antenado às ansiedades, às necessidades do povo brasileiro, aquilo que o povo brasileiro
anseia de mudança, de políticas públicas, daquilo que represente mudança na sua vida, o PT tem que estar muito conectado. E o PT tem que estar organizado para construir tudo isso. Se o PT for esse partido, é um partido que entenda os seus desafios históricos, as lideranças nós vamos construir. Né? A liderança que vai substituir o presidente Lula, ela vai emergir naturalmente, desde que o PT esteja efetivamente conectado e organizado com a sociedade brasileira. Presidente, falando do futuro do Partido dos Trabalhadores, o senhor chegou pela primeira vez à prefeitura durante uma onda petista que chegou ali a mais de 600 prefeitos no começo dos anos 2000, quando o partido vendia o chamado jeito petista de governar. De lá para cá, o PT retraiu no número de prefeituras, número de governos estaduais também, hoje só comanda estados do Nordeste, no sentido de governos estaduais. Minha pergunta é, por que o jeito petista de governar perdeu espaço nas cidades, nos estados, e como recuperar isso? Eu não acho que tenha sido isso. Eu penso que o PT sofreu de 2014 até 2022, ataques fortíssimos. Né? Eu penso que a Lava Jato, né, que depois o tempo foi mostrando que os inquéritos foram... os próprios inquéritos demonstravam que tinha muita mentira, que tinha muita armação, combinação entre Ministério Público e Judiciário que não pode existir, falta de neutralidade, inclusive na investigação de denúncias. Eu penso que o PT foi vítima de uma ofensiva de 2014 até 2022, talvez a maior ofensiva que um partido político já tenha sofrido na história política brasileira. Portanto, o PT foi um momento, não é de debater o crescimento do PT, se debatia a sobrevivência do PT a todos aqueles ataques, onde pessoas inocentes foram presas, onde o tempo mostrou o tanto de ilegalidade que se cometeu naquelas apurações, né? Onde o presidente Lula, que foi preso depois, foi comprovada a sua inocência, ele volta e se torna presidente pela terceira vez no Brasil. Então eu penso que o partido viveu um momento de sobrevivência, de resistência, né? E que eu não tenho nenhuma dúvida, ao longo do próximo período histórico, nós vamos retomar o nosso número de prefeitos, nosso número de vereadores, nós vamos voltar a governar estados importantes. Eu acho que é um processo histórico, né, que nós saímos de uma fase desse processo e estamos iniciando outra fase desse processo, e que efetivamente o PT é o maior partido de esquerda da América Latina. Então eu sou muito otimista. Claro, nós temos que trabalhar muito, nós não podemos abrir mão de estarmos o tempo todo dialogando com o povo brasileiro, nós não podemos abrir mão de estarmos o tempo todo dialogando com os setores produtivos do Brasil, né, com os segmentos econômicos, né, para que a gente possa efetivamente não só o PT crescer, mas que o PT participe como protagonista, né, não só ele, porque eu penso que a missão de construir um país que seja forte, desenvolvido, com economia forte, com indústrias fortes, com comércio forte, serviços fortes, capacidade de exportação, né, um país que seja relevante efetivamente, né, para o próximo período histórico para o mundo, é a tarefa de vários partidos, de várias lideranças políticas. Mas eu penso que o PT vai estar nesse processo, né, e o PT, consequentemente, vai recuperar muito a sua representatividade eleitoral.